in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início a este culto, nós gostaríamos de ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a bênção, a direção, a orientação e também agradecendo por todas as bênçãos já recebidas. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos encontramos em Tua santa presença, ó Pai, e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos vivos, com saúde, com graça, e podermos ter a oportunidade de ministrarmos mais este culto aos Teus filhos e nos achegarmos à Tua santa presença, ó Pai. Agradecemos por todas as vitórias, pedimos a unção, pedimos a inspiração do Teu Espírito Santo para mais esse trabalho que se inicia, Pai. E tudo isto é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, também com o perdão dos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, Senhor. Humildemente te pedimos e te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler logo após, será Atos capítulo 10, começando no versículo 38. Atos capítulo 10, versículos do 38 em diante. E nós estamos estudando a mensagem Discernimento de Espírito. E agora vamos adorar ao Senhor com os nossos louvores, E nós não vamos apenas assistir o culto, nós vamos participar do culto. Amém? Então adoremos ao Senhor nesse instante com os nossos louvores. Deus de Abraão louvar,
Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração. Nós adoramos todos juntos, em espírito e em verdade. Graças a Deus, que o Senhor receba, não é? Agora nós vamos ler a palavra de Deus, que já foi anunciada, Atos 10, verso 38, e depois da oração nós vamos ter, depois da leitura nós vamos ter a oração e também ofertar as nossas ofertas alçadas ao trabalho do Senhor, não é? Vamos ler então a Bíblia primeiro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todos, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, e a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunha todos os profetas de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém. Do verso 38 ao verso 43, Atos capítulo 10, não é? Muito bem, meus amados, agora nós já vamos então fazer a oração da fé, pedir a bênção do Senhor em favor das pessoas necessitadas, dos enfermos, dos aflitos, dos problemáticos, daqueles que estão com necessidade de ajuda, pois nós cremos que o Senhor Deus está pronto para atender e ajudar todos aqueles que creem. Então vamos agora interceder uns pelos outros.
Santo Deus e bendito Pai Celestial, mais uma vez nós fechamos os nossos olhos para suplicar ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua graça, Pai. Agradecemos ao Senhor pela vida, pelo ar que respiramos, pela saúde, e pedimos misericórdia do Senhor em favor dos Teus filhos, aqueles que estão necessitados, que estão aflitos, que estão problemáticos, com grandes problemas, grandes dificuldades, que o Senhor estenda as Tuas santas mãos nesta hora, os lares, as famílias, as crianças, os jovens. Ajuda todos nós, Senhor, os pastores, as igrejas que estão enfrentando esse problema, essa dificuldade com essa pandemia, que não se pode ter os cultos normais ali nas igrejas. Ajuda o Teu povo, Senhor, não deixa o Teu povo esfriar na fé, não deixa o Teu povo desanimar, meu Pai, mas fica com cada um, ajuda cada um, dando ânimo, dando coragem a todo o Teu povo. E nós pedimos estas bênçãos no santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Agora nós vamos então entrar na mensagem Discernimento de Espírito, começando a partir do parágrafo 36. E o profeta de Deus continua assim: E quando um homem é tão ungido com o Espírito, agora, deixe isto entrar realmente profundo, sob a quinta costela, no lado esquerdo. Quando um homem é ungido do Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais é Deus movendo nele. Isso é muito bom guardar, né? Quando esse homem, essa mulher, seja quem for, não é? Mas em se tratando de pregadores, então é muito bom se aplicar isso. Quando o homem é ungido com o Espírito de Deus, toda a sua vida, todas as suas ações, seus hábitos e tudo mais, é Deus movendo-se nele. Às vezes ele é julgado mal. Veja Davi, no Salmo 23, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Como se fosse ele, se Davi fosse o homem. Então é claro que Davi estava profetizando. Eu acho que ele citou o número do Salmo invertido, não é? Mas ele diz aqui, como se fosse ele, se Davi fosse o homem, o próprio homem que estaria passando aquela dor, não é? Então, todos que passam por mim meneiam seus lábios. Salmo 22, né? O tradutor ajudou aqui. Ele estava tão ungido por Deus, ele era perfeitamente rendido a Deus, e a unção estava nele de tal maneira, e quando ele clamou através do Espírito de Deus, se alguém houvesse estado lá de pé, diria, porque veja ele pensa que alguém está meneando seus lábios para ele, porque Deus o tem abandonado. É uma pergunta que foi feita, né? E por hipótese, né? Por que Deus o tem abandonado? Não era Davi, era o Espírito clamando através de Davi. Deus meu, por que me desamparastes? Contemplam todos os meus ossos, eles transpassaram-me as mãos e os pés. Bem, alguém disse, ouça aquele hipócrita lá em cima, a mão de quem foi transpassada? Os pés de quem foram transpassados?
Isto é o intelectual da pessoa. Quer dizer, se a pessoa intelectual, que é uma pessoa natural, mesmo quem tenha uma fé natural, um crente de fé natural, se a pessoa presenciasse uma situação assim, ele não entenderia. Ele diria que aquela pessoa, no mínimo, estaria fora do seu juízo para estar falando aquelas coisas, né? Mas um que tinha discernimento de espírito sabia que aquilo era o Espírito de Deus nele, clamando. Quando um homem é ungido pelo Espírito de Deus, ele possui os atos de Deus e a ação de Deus. Nunca é nos dispersar. As ações de Deus é de nos ajuntar, pois nós somos um em Cristo Jesus. E o propósito de Deus é de nos ajuntar, amar uns aos outros. Então você discerne, não com tanta dificuldade, quando um homem está no Espírito de Deus. Ele não fica querendo dispersar as pessoas. Ele não fica querendo semear contenda entre as pessoas. Ele quer manter o povo de Deus unido em espírito e em verdade, na fé, não é? É isso. Agora, aquele grande profeta, nós vimos o Espírito movendo nele. Jesus os chamou deuses. Ele disse que eles eram deuses. Agora, quando o Espírito veio a eles, em medida, mas quando isto veio naquele Jesus, o qual era o Filho de Deus, isto veio a ele sem medida. A plenitude de Deus corporalmente habita nele, pois ele foi o exemplo perfeito. Ele era o Deus da glória manifestado, a glória de Deus, ao povo, Deus nele andando para lá e para cá. Observe sua vida, todo o Velho Testamento, todos os velhos profetas de volta no Velho Testamento clamavam não por si mesmo. Eles clamavam sob o Espírito de Deus, fazendo-os agirem como Deus, pelo que foram chamados deuses. E então, a plenitude daquele Espírito foi manifestada em Jesus Cristo. Ele disse aqui que o Senhor Jesus Cristo é a imagem de Deus. Quando estava aqui na terra, ele era a imagem de Deus e Deus estava nele reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o mundo perdido, não é, caído, consigo mesmo. Então era preciso que tivesse um homem aqui na terra, um humano aqui na terra que pudesse verter seu sangue para que então o mundo pudesse ser reconciliado com Deus outra vez, não é? Agora, talvez não seja assim do conhecimento de todas as pessoas, talvez isso seja até um mistério, não é? Porque há alguém que use uma certa expressão assim, o mistério da Trindade. A Trindade é um mistério. Na verdade é um mistério, não é? Mas a Trindade não é o mistério da piedade. A Trindade é o mistério da iniquidade. Não se zanguem por eu estar dizendo essa verdade, não é? Porque a Trindade de Deus não são 3 pessoas, na verdade. A Trindade de Deus são 3 ofícios de um Deus. Por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Essas 3 formas, vamos dizer assim, ou nomes, esses 3 nomes, não são pessoas, são ofícios de uma pessoa.
Porque Deus é espírito, não é? Em São João 4:24, a Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora, um espírito não tem carne nem ossos. O Senhor Jesus Cristo, quando chegou lá na praia, e eles estavam pescando porque eles acharam que a igreja tinha acabado, eles acharam que o ministério do Senhor Jesus Cristo tinha acabado, mas não tinha, né? Ele havia morrido, mas ele havia ressuscitado. Então, eles foram pescar. E quando eles estavam pescando, o Senhor Jesus Cristo lhes apareceu na praia. E quando ele apareceu na praia, eles pensaram que era um espírito, um fantasma, né? Eles pensaram que era um espírito, eles não tiveram a noção de que era o próprio Senhor Jesus Cristo em carne. Claro, glorificado, né? Depois de sua morte e ressurreição. Então ele disse assim: não sou um espírito, sou eu mesmo. Vede que sou eu, vocês têm alguma coisa para comer aqui? Né? E eles disseram, tinha peixe assado ali, alguma coisa assim, né? E ele tomou e comeu. E disse: vede que sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne e nem ossos. Então nós entendemos isso, que o Senhor Deus Todo-Poderoso é um espírito. E o profeta Jeremias falou sobre isto no capítulo 23 e, coincidentemente, no versículo também 23. O profeta Isaías disse assim, que o Senhor enche os céus e a terra. Porventura, o Jeremias falando em nome de Deus, no lugar de Deus. Porventura não encho eu os céus e a terra? O Senhor Deus falando através do profeta Jeremias. Porventura não encho eu os céus e a terra? Não é? Então, qual seria o lugar da minha habitação? Onde eu moraria? Qual seria a casa onde eu poderia morar? Isso se fosse de uma forma literal, já que ele enche os céus e a terra, e daí você tira outros argumentos verdadeiros. Por exemplo, se Deus é um espírito e ele enche os céus e a terra, né? Então, em outras palavras, a Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Aí a Bíblia pergunta, em lugar de Deus, não é? Então, que lugar me edificaríeis? Qual seria o lugar da minha habitação? Se o céu é o trono e a terra é o estrado dos seus pés, né? Quer dizer, qual seria a sua casa? E se ele é espírito, então ele não tem lado, não é? Porque espírito não é corpóreo. Estamos entendendo? Não é? Então ele não tem lado. Quando a Bíblia diz assim que o Senhor Jesus Cristo subiu e se assentou à mão direita de Deus, ou à destra de Deus, isso não quer dizer o lado direito de Deus aqui. Não. A destra de Deus quer dizer no poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo se assentou no poder de Deus. Então, é porque aqui na terra, quando ele estava aqui, ele falou isso, é que você se esqueceu. Mas ele falou isso. Ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso é estar assentado à destra de Deus. No poder, não é? Porque destra é poder. Então, ele é a imagem de Deus e nele habitou toda a plenitude da divindade. O que é isto? Tudo que era Deus habitou em Cristo. Nele habitou toda a plenitude da divindade. Tudo que era a divindade, que era o Senhor Jeová, o invisível, o autoexistente de si mesmo, não é? O Elohim, habitou em Jesus, num ser humano, numa carne humana. Né? Isso é tão maravilhoso, mas é tão difícil para entender assim, né? Bom, se você não tiver a revelação, você não vai entender mesmo. Porque nem os evangélicos
não somente os católicos romanos, mas nem os evangélicos entendem isso, não é? Mas é preciso que haja uma revelação de Deus, e para que Deus revele qualquer coisa, é preciso que se abra o coração para Ele, não é? Mas vamos mais aqui no verso 43 agora. Veja Davi, quando ele foi derribado do trono de rei de Israel, rejeitado pelo seu próprio povo, subiu ao Monte das Oliveiras, no norte de Jerusalém, e ele olhou para trás sobre a cidade e chorou, porque ele foi rejeitado. O que foi isso? Isso foi o Espírito de Cristo chorando através de Davi, né? Foi o Espírito de Cristo. 500 anos mais tarde, o filho de Davi, Jesus, sentou-se no mesmo monte, olhando sobre a cidade como um rei rejeitado. Porque o Senhor Jesus Cristo era o rei dos judeus realmente. Quando Pilatos ordenou que se colocasse em cima da cruz, né, JNRJ, né, queria dizer Jesus Nazareno, rei dos judeus, aquilo era exatamente a verdade. Mas ele colocou aquilo, é claro, como a título de zombaria, né? Zombando que o rei, na verdade, Pilatos achava que o rei era ele, o rei dos judeus. Ele era governador, não é? Mas, na verdade, quando ele colocar Jesus Nazareno, rei dos judeus, em cima da cruz, ele estava falando exatamente a verdade, sem saber, é claro, que ele estava fazendo a coisa certa, pensando que estivesse apenas zombando. Ele era realmente o rei dos judeus que estava sendo rejeitado pelo seu próprio povo. Agora, você sabe disso, né? Que isso aconteceu para que então nós, gentios, pudéssemos ter a nossa oportunidade de salvação, como eu estou tendo agora e você também está tendo a sua, né? Então, olha só, quando Davi chorou lá, ele foi rejeitado, ele foi deposto do seu trono pelo seu próprio povo, seu próprio filho e tudo, né? Então ele chorou. E 500 anos depois, o filho de Davi, né, Jesus, pela descendência humana, Jesus era descendente direto de Davi. Então, 500 anos depois, o Senhor Jesus Cristo estava passando a mesma coisa. Só que dessa vez era literal mesmo, não é? Então, olha só. E chorou, Jerusalém, Jerusalém, esse é Jesus, não é? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu vos ajuntei, agora abre parênteses aqui, vocês, denominações distintas e tudo mais, fecha o parêntese, como a galinha ajunta seus pintainhos, mas tu não quisestes, quantas vezes eu fiz isso? Ah, meus irmãos, preciosos irmãos amados, a quem nós amamos, não com hipocrisia, amamos de verdade mesmo, nossos irmãos das diferentes denominações, não é? Das diferentes correntes, porque se todas as correntes religiosas, todas as denominações tivessem o mesmo Espírito Santo, como poderiam ser diferentes? Todas seriam um só povo, um só grupo. E por que são diferentes? Porque uma se volta contra a outra, porque o Espírito de Deus não está lá, não é o mesmo Espírito. Porque se todas as denominações fossem realmente o corpo de Cristo, então esse corpo seria regido pela cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é que é a cabeça do corpo. E como que pode uma cabeça, um braço pensar de um jeito e o outro de outra forma, sendo que o cérebro,
que dirige os dois braços, as duas mãos, os olhos, a boca, os pés, é um só. Ora, se você é uma pessoa espiritual, meu irmão querido, meu amado, você para pensar isto. Não é? Para pensar isto. Agora, aqui o profeta abriu parênteses e fechou parênteses. Jerusalém, Jerusalém, abriu parênteses e disse, denominações diversas, distintas. Eu tenho tentado reunir vocês, tirar vocês dos credos, dos dogmas, trazer vocês para a palavra. O profeta irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Por que não somos uma denominação? Não é? E aí ele explica ali porque a denominação é um poder humano dominando as pessoas, trazendo as pessoas dentro de um cerco. É por isso que o Espírito de Deus não está naquilo, não é? Nós não estamos falando das pessoas. As pessoas são boas, as pessoas são maravilhosas, elas têm fé, elas são sinceras, mas o poder denominacional as está retendo em grupos que não podem ter companheirismo um com o outro. Olha isto, não é? E da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo se assentou lá e ele clamava, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos, sob suas asas, mas tu não quisestes. E da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo está fazendo isso através de sua palavra. Porque a palavra é o verbo, e o verbo é Cristo, não é? Então, mas vamos mais aqui, tu não quisestes. Quantas vezes eu fiz isto? Agora, o mesmo Espírito que estava em Davi, que estava manifestado em plenitude em Cristo, está na igreja hoje. Você acredita nisso? Que o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus está na igreja hoje, porque ele disse isso. Se você não acredita, então é porque você não crê na palavra. Ele disse, eu irei e voltarei a vós. Não falou? Não é? Então, esse mesmo Espírito está na igreja hoje, e esse mesmo Espírito está clamando, como o Senhor Jesus Cristo clamou e como Davi também clamou 500 anos antes. O mesmo Espírito Santo está clamando agora. Essa mensagem que você está ouvindo agora é um clamor do Espírito Santo, tentando arrebanhar os seus filhos sob a palavra, não sob os credos, não sob as denominações, não sob as organizações. Aleluia. Clamando ao povo, quantas vezes eu vos tenho ajuntado. E quando você vê as separações e as diferenças e a fraternidade dispersada e a vida cristã, um contra o outro, então isso faz o Espírito de Deus em seu coração clamar. Agora, o que diríamos nós acerca dos grupos que dizem crer no profeta de Deus, que dizem crer na mensagem, mas estão tão divididos quanto as denominações? O que diríamos nós a respeito disso? O que diria o Espírito Santo a respeito disso? Se você não é do nosso grupo, então nós não podemos ter companheirismo. Santo Deus, misericórdia de nós, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, encarecidamente. Tenha misericórdia de nós, não é? O Espírito Santo está clamando nesta hora. Oh, Senhor Deus, nosso Pai, isto faz o Espírito Santo em seu coração clamar. Ele está clamando no meu coração. Você está tentando realizar algo. Um verdadeiro profeta de Deus,
um verdadeiro mestre, está tentando trazer a igreja para a unidade do Espírito, para que eles possam reconhecer Deus, tentando realizar isso. Não importa a que denominação eles pertençam, ou coisas a respeito disso. Nós temos discernimento de espírito para discernir o espírito que está no homem, para ver se isto é o Espírito de Deus ou não. Aleluia! Como dói na nossa alma. Quando nós viemos para a mensagem, na década de 70, eu falo de mim, falo por mim mesmo, não é? Eu pensava que tinha encontrado um lugar maravilhoso, um grupo santo, um grupo onde não tinha contendas, um grupo onde não tinha divisões. Eu pensava isso, mas eu estava enganado. Se você ficar um pouco confuso, mas então o senhor pensou que a mensagem era uma coisa e não era? Não, não foi isso que eu disse. A mensagem é verdadeira sempre, porque a mensagem é a palavra de Deus, e Deus é verdadeiro. Mas eu pensei que estivesse em um grupo, porque eu já estava cansado de tantas contendas, de tantas divisões nas igrejas. Eu falo por mim, por experiência própria. A gente já estava cansado, para onde ir? Não há mais lugar para onde ir. Aí quando veio a mensagem, a revelação para nós da mensagem, eu pensei que tivesse encontrado um grupo perfeito, mas não demorou tanto para eu descobrir que eu estava enganado, porque na verdade não é um grupo perfeito, é uma palavra perfeita que nós achamos, que nós encontramos, ou que nos encontrou, que nos buscou. É uma mensagem perfeita. Na mensagem do profeta de Malaquias 4, não existe erros, não existe enganos. Mas os enganos estão nas pessoas, nos grupos que se dividem, se separam e não podem mais amar uns aos outros. Esse é o clamor do Espírito Santo nesta hora. Meu irmão amado, meu precioso irmão, como você não pode amar na sua alma, no seu coração, um irmão só porque ele não pertence ao seu grupo? Ele é ismo. Misericórdia. O Espírito Santo está clamando nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Acordemos, despertemo-nos do nosso sono, dessa indolência. O arrebatamento está chegando, está se aproximando. Aleluia. Agora, nós observamos, quando ele estava aqui na terra, como ele trabalhou bem. Eu observei outra coisa que veio à minha mente. Observou você quando Davi foi rejeitado como rei? Ele saiu da cidade e o pequeno benjamita, o qual estava suposto a ter sido um irmão para ele. Olha isto. Aquele pequeno benjamita estava suposto a ser um irmão para ele e deveria estar sentado, porque ele foi rejeitado. Aleluia. Porque ele foi rejeitado, mas o quê? Ele era um homem estropiado, esse benjamita. Ele era um homem estropiado e ele insensível por lá, na sua condição de aleijado. Esse aleijado aqui é um símbolo, é simbólico isso, é metafórico. Ele estava aleijado por lá, esse benjamita que estava suposto a ser irmão de Davi. Ele estava aleijado por lá, jogando pedra em Davi. Aleluia. E chamando-o de todas as espécies de nomes ruins, e o amaldiçoando no nome do Senhor. Misericórdia. Você viu isto? Um irmão, um benjamita que podia ser irmão de Davi, e era da mesma crença, era da mesma fé, da fé judaica.
mas estava jogando pedras e amaldiçoando Davi. Olha isto, meu Deus. E amaldiçoando ao rei Davi no nome do Senhor. Que coisa horrível é essa? Amaldiçoar o outro irmão em nome do Senhor, não é? No nome do Senhor, esse pequeno velho estrupiado benjamita. Observe o Espírito de Deus e o Espírito do diabo trabalhando agora. Se você observar, ele era estrupiado. Isso representa o aleijume espiritual. Aqui, que ele está dizendo. Isso representa o aleijume espiritual do povo hoje que critica do verdadeiro Espírito de Deus em Cristo, manifestando a si mesmo. Aquele era o Espírito de Cristo em Davi, sendo rejeitado como um rei. E hoje, quando as pessoas criticam, as pessoas que têm recebido o Espírito Santo e tentam realizar algo para aproximar metodistas e pentecostais e batistas e pentecostais e presbiterianos e todos ajuntados como uma unidade, como o corpo de Cristo, e eles veem o Espírito trabalhando, dizem, bem, veja, aquele é um pentecostal, afasta-te dele. O profeta Irmão Branham estava dizendo a respeito do que acontecia com ele em seus dias. Mas ele já está no descanso desde 1965. Né? São 55 anos, é isso, né? Já quase 56, já vai indo para 56 anos. Que ele está lá no descanso, no repouso, na sexta dimensão, aguardando a ressurreição dos mortos, não é? Mas veja isto, não é? Então ele estava tentando trazer o povo a uma unidade. Agora, pense nisto. Irmão, eu vou dizer uma coisa de mim e vale para todos nós. Se eu não posso amar um irmão, seja de que igreja for, pode ser denominacional, não tem importância não. Se eu não posso amar aquele irmão de todo o meu coração, então o Espírito de Deus não está em mim. Se eu tenho um pastor que eu não posso amar, só porque ele é um grupo lá da mensagem que às vezes não é do nosso companheirismo, se eu não posso amá-lo de coração, de alma verdadeira, o Espírito de Deus não está em mim, e isso vale para qualquer um. Assim diz o Senhor. Não importa se seja pastor mais velho, mais novo. Se você não pode amar, o Espírito de Deus não está em você. Aleluia. Glória a Deus. E nós respondemos diante do juízo de Deus sobre essa afirmação. Aleluia. Veja, aquele é um pentecostal, afasta-se dele. Eu sei de um que saiu com a mulher do outro homem, eu sei deste que ficou bêbado, eu sei deste que fez isto, eu sei deste que fez aquilo, tudo isto, mas eles são suficientemente grandes para esconder suas próprias coisas. Tá vendo? Quer dizer, eu sei só as coisas que os outros fazem, mas somos suficientemente grandes para esconder as nossas próprias coisas, se assim o fazemos. O Espírito Santo está clamando nesta hora. E bem-aventurado seja aquele que puder ouvir essa palavra do Espírito Santo. Eles podem esconder isso, mas Davi foi abandonado, por quê? Ele tinha o Espírito de Cristo nele. Porque quem tem o Espírito de Cristo não critica os outros, não é? Ele quer salvar os outros, não criticar, não condenar. Quem condena é o diabo. Aleluia. Glória a Deus. Então, aquele guarda disse, devo eu tirar a cabeça... Deixa eu ver aqui a hora, tá bom ainda. Ixi, dá para ir bastantinho ainda, né? Agora tá ficando bom, né? Desculpa a expressão, né? No caipira mesmo, tá ficando bom agora.
Então, olha só, então aquele guarda disse: devo eu tirar a cabeça desse cão? Aleluia, que está amaldiçoando, oh glória, o meu rei? Veja, 49, parágrafo 49, veja o Espírito de Cristo em Davi, deixa-o, pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Oh meu Deus, como que a gente se emociona facilmente com as verdades, as infalíveis verdades de Cristo. O guarda perguntou para Davi: o senhor quer que eu corte a cabeça dele? Desse aleijado, cheio de defeitos, mas não vê seus defeitos, vê só os dos outros? Quer que eu corte a cabeça dele? Por estar amaldiçoando meu rei? Davi, olha o que é o Espírito de Cristo, meus irmãos, numa pessoa. Deixa, não faça nada por ele, contra ele, porque o Senhor estava mandando ele fazer isto. Mas por quê? Vamos em frente, né? Vamos ver aqui. Você apanhou isto? Deixe-o, pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Hoje, em vez disso, nós queremos levantar nossos punhos e brigar contra ele. Aleluia. Esses dias, nós estamos em pandemia, não é? E a igreja clama por uma reunião. Então é claro que nós temos a consciência da gravidade do problema. Precisamos nos precaver, atender os conselhos médicos, da medicina e tudo, né? Então, mas... e também tem um detalhe, às vezes eles criaram umas fases, fase vermelha, fase laranja, fase amarela, e depois volta para vermelha de novo. E nós, então, decidimos fazer os nossos cultos aos domingos, com toda a precaução, é claro, com máscara, com álcool gel, né, mantendo o distanciamento dentro da igreja. Cada família sentava-se juntinho ali para ficar distante das outras famílias. Para o que está no nosso alcance, como humanos, nós estávamos fazendo. Aí um aleijado chamou a polícia para parar o culto. Aleijado espiritualmente, não é? Foi isso aqui, quer dizer, o guarda certamente queria matar o aleijado quando ele começou a apedrejar e difamar ao rei dele, mas ele disse: deixa, porque foi o Senhor que fez isso, pode deixar, porque está escrito na Bíblia: minha é a vingança, disse o Senhor Deus. Aleluia. Nós não precisamos fazer nada. Agora nós pedimos, sabe o quê? Nós pedimos misericórdia, porque nós estamos ainda no tempo da misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Mas vai chegar o dia em que a misericórdia vai acabar. E entre a misericórdia e o juízo, há só uma linha divisória. Há só uma linha que divide entre a misericórdia e o juízo. Terminou a misericórdia, começa o juízo. E vocês se recordam do culto anterior, quando o profeta disse que os pastores verdadeiros serão os juízes naquele dia. Lembram-se disso? Serão os juízes naquele dia. Agora, neste momento, nós estamos sob a graça. Mas quando terminar a misericórdia, virá o juízo. Lá não haverá graça. Lá os pastores não poderão ter graça. Não poderão pedir perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não, agora não é hora mais de perdão. Agora é hora de julgamento. Você está vendo isso? Como as coisas são sérias? Aleluia! Glória a Deus! Nós queremos brigar, levantar nossos punhos com ele. Vem cortar sua cabeça fora, sim. Tire-o para fora, ele não pertence a nós. Deixe-o,
pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Aquele pequeno aleijado correndo lá, jogando pedra em Davi. Pensa bem nisto. Agora nós podemos pedir misericórdia. Mas depois que atravessar a misericórdia, que chegar a hora do juízo, os pastores não poderão ter misericórdia. Eles vão julgar conforme cada um merece. Misericórdia agora, para aqueles que correm ou corram e entrem debaixo da misericórdia, arrependam-se. Arrependam de seus pecados, de suas más ações. Senão poderá ser tarde demais e não haverá misericórdia no dia do juízo para os que assim procederam, não é? Agora, isso é o que eles fazem hoje no Espírito de Cristo, quer dizer, olha isso que eles estão fazendo contra o Espírito Santo. Uma garotinha de 4 anos disse assim: por que foi fazer isso para o culto onde tinha o Espírito Santo? Uma garotinha de 4 anos falou isso, não é? Agora, vamos aqui, eles estão fazendo isso com o Espírito de Cristo. Eles são um grupo de santos roladores. Eles são um grupo disso. Não há nada com eles. Não existe nada de cura divina. É o que se diz, né? Se diria. Não há tal coisa como anjos, não há tal coisa como profetas. Todas estas coisas, os dias dos milagres têm passado, jogando pedra. Mas deixe-os. Quando Davi retornou com o poder, aleluia, porque Davi retornou a ser rei com o poder, não é? Quando Davi retornou com o poder, aleluia, quando ele volta como o rei máximo de Israel, não se preocupe, esse Jesus, o qual nós temos hoje, fez sua parte, voltará outra vez em um grupo físico, aleluia, físico, aleluia, em um grupo físico. Então o pastor da igreja será ele, o Senhor Jesus Cristo, não é? Com um grupo físico pela segunda vez em glória, poder e majestade. Aquele pequeno atirador de pedras prostrou-se e implorou por misericórdia. Deixa-o. O Espírito de Cristo em nós não... o Espírito de Cristo em nós, ponto. Não o excomungue. Lembremo-nos de todas estas coisas. Digo que todas estas coisas têm que vir a acontecer. Nós temos uma coisa a fazer: seguir em frente, né? Seguir em frente, porque se as críticas, se os ataques nos derrubassem, então os elogios nos derrubariam muito mais fácil, não é certo? Porque se nós não conseguimos suportar críticas e ataques, então você suportaria muito menos os elogios, porque os elogios te engodariam e você cairia, não é? Mas é isto aqui, né? Nós temos que seguir em frente. Deus prometeu que Ele faria tudo operar, olha isto, Ele faria tudo operar para o bem daqueles que o amam. Você se lembrou da Escritura? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas? Todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos conservar o discernimento de espírito, guardar o objetivo certo. Nós estamos aqui para servir a Deus, cada um tendo companheirismo, indo adiante e servindo a Deus. Se o homem possui o tipo errado de objetivo, então o que sucederá? Bem, agora, nós encontramos que o Espírito de Deus,
que o Espírito de Deus estava nele. Todos os velhos profetas falaram dele. Todo espírito em porção, cada pequena porção, não estava glorificando a si mesmo. Então, no Velho Testamento, tinha as pequenas porções, cada profeta tinha uma pequena porção. Agora, no Senhor Jesus Cristo estava toda a plenitude, não é? Mas aquela pequena porção não glorificava a si mesmo, mas glorificava Ele sempre. Então, qualquer pequena porção que nós tenhamos e que nós falamos e nós pregamos, nós estamos glorificando a Ele. De todas as formas, com a pequena porção que tenhamos. Ainda que fosse como a pequena viúva, que tinha só 2 pequenas moedas, nós estaremos glorificando a Ele. Aleluia. O verdadeiro profeta. Todos os verdadeiros profetas estavam manifestando a Ele, falando falando dele. E tudo o que eles disseram foi cumprido nele. Mostraram que ele era o Espírito de Deus neles. Isso foi cumprido. O que foi isso? Deus falando de si mesmo. Vem? Deus manifestando a si mesmo através destes profetas, não tomando glória. Quem será o próximo presidente? E quem será isto? E te dar uma pancada em sua cabeça? Digamos, quem te bateu e nós creremos em ti. Eles fizeram isso com o Senhor Jesus Cristo, né? Então ele está pegando e aplicando isto. Diga quem te bateu e nós creremos em ti. Não é isto? É algo para manifestar a Deus. Não é algo para fazer o irmão Wetters aqui, ou o irmão Churi, ou o irmão fulano, lá um grande homem, e fazê-lo maior do que o resto dos homens do seu grupo, fazê-lo o maior homem de Phoenix. Não é para fazer de William Branham algo grande, mas o que é para isto fazer? Não é para fazer de Oral Roberts algo grande de Billy Graham, mas são os corações. Nós estamos tentando realizar algo para o reino de Deus e manifestando Deus. Todos os dons e coisas não faz um maior que o outro. Isso simplesmente nos faz a todos trabalhar juntos para a perfeição do corpo, para nos ajuntar como um povo de Deus. Mas quando você os vê indo contrário, não os amaldiçoe. Que às vezes o outro irmão está seguindo uma outra linha, alguma coisa assim, ele disse, não os amaldiçoe, simplesmente os deixe. Alguém tem que fazer isso, mas espere até que Jesus venha em poder. Agora, vemos todos aqueles profetas falando, cada um deles estava glorificando a Deus e o Messias que vinha. E quando eles entraram no Espírito, eles agiam, quando eles entraram no Espírito, eles agiam e falavam e viveram suas vidas justamente como fez o Messias. Se fizeram isso de um lado da cruz, falaram de sua vinda, quanto mais isto será depois de sua vinda, porá o Espírito do Messias na igreja para agir, atuar, trabalhar e viver como o Messias. É o Espírito de Deus. Aleluia. Mais um pouquinho, não é? Discirna aquele Espírito. Veja se é de Deus ou não.
veja se ele age como ele, veja se tuas emoções, se alguém protesta algo contra você e joga pedras em sua vida e você sabe que você é inocente, o quanto pode ser, e você sabe que você tem tido o Espírito de Deus, não tente separar a si mesmo. Não tente agir de maneira vil para com eles. Não os amaldiçoe. Somente siga em frente, sabendo que Deus fez aquilo para te dar um teste. Oh, glória a Deus! Será que nós estamos passando no teste, não é? Deus fez aquilo para te dar um teste, para ver como você o tomará. Ele terá que passar por isso de qualquer maneira. Como eu disse outro dia, eu creio que foi na igreja do irmão Follers, sobre o ciclista no Canadá. Bem, todos eles pensavam que eles poderiam superar esse rapaz. Era uma competição de ciclismo, né? Todos eles pensavam que eles poderiam superar esse rapaz, somente um pequeno molenga, quase sem perspectiva, não é? E ele era o único que não podia andar sem segurar no guidão. Deixa eu ver se eu posso ir mais para frente um pouquinho para conseguir dar uma concluída aqui, não é? Então, eles estavam fazendo a competição de bicicleta, de ciclismo, e todos conseguiam pedalar com as mãos sem colocar no guidão. Esse moço era o único que não era capaz de pedalar sem segurar no guidão. Ele tinha que segurar firme no guidão, não é? Então ninguém botou fé nele. Estou contente em gostar de vocês, velhos ciclistas. Ei, glória! Ponto para nós, né? Ponto para alguém aí, né? Estou contente de gostar de vocês, velhos ciclistas que seguram no guidão. Segue em ambos os lados da cruz, o guidão, né? Segura firme aí nos dois braços da cruz e segue em frente, pedalando para frente. Não solta não, da cruz, né? Então, segure em ambos os lados da cruz e digam: nada trago em meus braços. Deixe-me segurar na cruz, Senhor. Eu não tenho nenhum intelecto, eu não tenho nada. Deixe-me simplesmente segurar aqui. Olhar distante e além, bem na frente, não é? Não pode ficar olhando muito perto da roda, não, senão é perigoso cair. E eles tinham que percorrer uma prancha de 12 polegadas por um quarteirão da cidade, para conseguirem uma bicicleta. Eu não sei falar o nome dessa bicicleta aqui não. Schwinn, talvez seja assim, né? Schwinn, de $100. Todos aqueles rapazes que podiam andar sem segurar no guidão, ir até o centro e pegar as compras de suas mães e voltarem sem nem mesmo tocarem no guidão. Todos eles começaram a olhar. Eles não estavam acostumados, mesmo segurando no guidão, caíam. Mas esse pequeno rapaz chegou lá e, segurando no guidão, e dirigiu até o fim. Eles lhe perguntaram, disseram: como você fez isto? Porque eles não botaram crédito nele. Ele é um pastorzinho, né? Assim, não tem muita popularidade, não tem muito status, não é? É um pastorzinho. Como é que você fez isto? Aleluia. Ele disse: aqui está onde vocês se enganam, companheiros. Todos vocês são melhores ciclistas do que sou, mas vocês estavam olhando aqui. E disse: fizeram com que seus nervos vissem que você estava tentando equilibrar-se e você caiu. Disse: eu nunca olhei aqui
de maneira alguma. Eu olhava para o fim. Viu? Você estava olhando aqui na prancha para não errar, né? Ele disse, eu nunca olhava aqui, eu olhava para o fim, eu vou chegar lá, né? Eu olhava para o fim e conservei firme. Bom, eu vou parar aqui porque agora já deu a hora ali, né? Já estamos com o tempo esgotadíssimo já, então eu tenho que parar agora. Mas vamos ficar com isso, nós paramos no parágrafo 61 e agora no outro culto nós vamos continuar um pouquinho mais sobre a experiência do ciclista, não é? E o profeta disse que amava os ciclistas, amém? Mas ele está falando dos ciclistas espirituais, né? Que estão com a mão nos dois lados da cruz assim e olhando só para o fim. Qual que é o fim mesmo? O fim é o arrebatamento. O fim é chegarmos nas bodas do Cordeiro e não ficar olhando aqui perto, nas coisinhas daqui de perto, não. É lá no fim que nós vamos chegar. Há uma causa maior. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo nós agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias, por essa mensagem que cada dia mais nos prepara para o arrebatamento. Aleluia. O anjo, quando veio, disse ao irmão Brana lá na beira do rio Ohio, ele disse assim, assim como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda, tu e a mensagem tua preparará a noiva para a segunda vinda. Ó Deus, nós estamos sendo preparados cada dia. Guarda os teus filhos, abençoa cada um, que possamos melhorar cada dia mais. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Receba a paz, a vitória. E vocês não esqueçam de clicar no gostei. Quando terminar agora, que com certeza você gostou, então clica. Não esquece não de clicar no gostei. E também, se não são inscritos, inscrevam-se para que então o nosso canal possa ir tomando impulso cada vez mais e os eleitos de Deus, os filhos de Deus possam ouvir essas coisas. Você sabe de uma coisa? Que o nosso canal está tendo mais de 100 inscrições diárias. Sabia disso? Mais de 100 inscrições por dia. Tá vendo só? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.